Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Satisfação imensa de estarmos aqui hoje para podermos ouvirmos sobre o amor do Senhor Jesus. Como ouvimos a primeira parte, estamos aqui com um amor maior, que é a entrega de uma pessoa por todos nós, né? Por uma pessoa entrou um pecado e por outra fomos salvos, que é o Senhor Jesus. Então, por esse motivo, vamos mais uma vez ficarmos de pé para orarmos perante o... Meu Senhor Jesus, estamos aqui perante Ti para poder dizer obrigado por a oportunidade de ouvir da Tua palavra, ouvir sobre o Seu amor. Pedimos agora, Senhor Jesus, que Tu permaneça neste local para que nós possamos entender, compreender a Tua palavra, para que nós possamos, meu Senhor Jesus, obedecer a Tua palavra, que estamos aqui para aprender, e não só aprender, mas também para poder falar para as pessoas que Tu vieste aqui e morreste para que nós recebêssemos salvação e o perdão celestial. Muito obrigado, e tudo aquilo que queira atrapalhar seja tirado daqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, filho pródigo. Acho que todos nós conhecemos essa história. Eu acho que poucos que não conhecem, né? E esses dias eu andei lendo essa mensagem de novo e parei para pensar, né? O filho pródigo. Quem que é esse filho pródigo? Como é o filho pródigo? Eu sou um filho pródigo. Você é um filho pródigo, né? O que significa esse pródigo, né? E antes de tudo, né, uma pergunta também, né? Como está seu coração? Eu gosto de fazer essa pergunta, né? Que é algo particular entre você, né, e o seu coração. Eu penso às vezes também assim, quando o Senhor Jesus falar, amai o teu próximo. Quem é o teu próximo, né? Acho que eu sou o mais próximo de mim. E às vezes tem pessoas que nem amam a si mesmo. Ela despreza a si mesmo, né? Então, como está o seu coração? Nós temos que saber que o Senhor Jesus, Ele diz que está à porta do nosso coração e bate, né? Ele está lá, ó. Deixa eu entrar, né? Isso que Ele quer que nós escutamos e que nós fazemos. Abrimos a porta para que Ele entre e permaneça no nosso coração. Por isso que eu fiz a pergunta, né? Como está o teu coração? Né? Como está a pessoa que está sentada aqui hoje? Vamos esquecer um pouco dos nossos problemas, das nossas dificuldades, embora esquecer um pouco de que nós somos, e vamos nos entregar agora, abrir esse coração para que o Senhor Jesus permaneça dentro dele e que esse filho pródigo hoje nos mostre que na realidade não é a miséria, mas sim a misericórdia que nos faz, né, ser pessoas diferentes. Não é a miséria que nos faz olhar para cima e ver que existe um Deus, mas é a misericórdia do Senhor Jesus que faz isso, né? Porque Ele nos amou. Deus deu o seu único filho. Quem tem filho aqui sabe do que eu estou falando, né? Deu o seu único filho para que aqui sofresse o que sofreu. Você pode falar, estou cansado de ouvir isso. Eu sei, né? Nós estamos cansados de ouvir tantas coisas políticos, tantas coisas comerciais, tantas coisas nós estamos cansados de ouvir, e mesmo assim damos atenção para outras coisas a não ser essa mensagem: Jesus morreu por mim e por você, né? Às vezes deixamos essa mensagem em segundo plano e damos atenção a outra mensagem. Então vamos começar lendo, né, a palavra do filho pródigo, que é em Lucas 15, 11 e diante. Eu vou pedir para uma irmã nos ajudar, começar nos ajudando, porque o culto todos ajudam. Por favor, irmã, você poderia ler para nós? Lucas 15, 11 até 32. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo,
sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Obrigado. Eu não sei o que nós pensamos na primeira vez que lemos essa passagem. É bom a gente usar a imaginação e tentar pegar passo a passo do que nós ouvimos agora, né? O filho pródigo. Antes de o Senhor Jesus falar dessa parábola, ele tinha falado de duas antes, né? A gente pode ver que é no versículo 15 mesmo, que era sobre a ovelha perdida e a moeda, né? E eles não entendiam quem era essa ovelha e quem era essa moeda, né? Aí ele falou a terceira palavra, que era essa do filho pródigo, né? E antes de ir para frente, eu quero falar, eu olhei no Aurélio, né, e vi aqui o significado da palavra pródigo. Aí aqui fala: que esbanja sua propriedade, que gasta mais do que possui ou necessário, gasta, esbanjador, pendulário, característica de quem destrói algo de modo generoso, né? Então quer dizer que uma pessoa pródiga significa pessoa que gasta ou aquilo que não tem, ou gasta mais daquilo que recebe, né? Sabemos disso, às vezes nós também fazemos isso, né? Ganhamos 1.000, gastamos 2.000, ganhamos 500, gastamos 2.000, do mesmo jeito, né? Então às vezes fazemos isso, né? E às vezes fazemos isso, às vezes por vários motivos, né? Aparência, outras coisas assim vão, mas é outro assunto, né? Podemos voltar agora aqui no primeiro versículo, nós podemos ver que o filho chega ao pai e pede. Ele pede para o pai a metade da herança, né, dele, né? E nós podemos ver, né, que isso naquela época é algo muito pesado, muito trágico, né? E na realidade ele está falando para o pai dele: olha, pai, né, eu igual estou falando, nós temos que usar a imaginação, e é o que nós vamos lendo e vamos percebendo, porque você, como filho, chegar no seu pai e pedir a herança, né? Brincadeira, né?
Então naquela época é pior ainda, né? Então eu calculo que ele chegou no pai dele e deve ter falado: ó pai, eu não aguento mais, entendeu? Trabalhar aqui nessa terra, cuidando de porcos, cuidando de boi, de bode, arando, plantando, e o senhor não morre. Por que o senhor não morre logo para distribuir isso para nós? Né? Calculando eu, né? Porque ele queria gastar aquilo que o pai dele estava até naquela época trabalhando ainda, e ele queria a herança. E geralmente herança é quando o pai ou alguém morre, né? Nesse estilo. E isso que ele falou ali, né? Porque ele queria a parte dele, sendo que o pai estava vivo, né? E eu calculo que deve ter falado mais ou menos isso, ou pior, né? No pensamento dele. Na realidade ele queria aquilo que estava em construção ainda, né? E ele pediu. E o que o pai fez? O pai deu, né? Eu estava fazendo um curso no Senai aqui, estava lendo essa passagem, né? E eu peguei e mostrei para o guri. Aí o rapaz falou assim para mim, o nome dele é Fernandes. Falou: não, isso não serve para mim. Eu falei: por que não serve para você? Ele falou: não, porque eu nunca ganhei nada. Eu falei: e a vida que Deus te deu? E a vida que o Senhor Jesus te deu? Isso é uma herança. Isso é algo que nós temos de, por mais que eu e você façamos para o Senhor Jesus, nós somos devedores. Por quê? Porque Jesus morreu por mim e por você. Quantos vale a sua vida? A minha vale muito. A do Senhor Jesus valeu muito mais, porque Ele morreu por todos nós. Então, por mais que eu e você fazemos para a obra do Senhor Jesus, somos devedores, porque Ele derramou o seu sangue por mim e por você. E foi isso que o Senhor Jesus fez ali. Ele pediu e o Pai deu. Por quê? Porque o Pai não quer que eu e você sejamos um robozinho, uma máquina, né? Deita, levanta, né? Rola. Não, Ele quer que você seja a pessoa que você é. Você seja o caráter que você tem. Você tem a atitude que você tem. Você escolhe o que você quer. Você deseja aquilo que você quer para o seu futuro. Deus poderia ter tirado a árvore do fruto do Éden, né? Nós sabemos disso, mas Ele deixou. Ele deixou lá para quê? Para que a pessoa escolhesse aquilo que ela queria na vida dela. Falou para Adão e para Eva: está lá o fruto, não pode comer. E o que eles fizeram? Comeram. Culpa de Deus? Não foi. Te deu uma opção, você escolheu, e foi isso que aconteceu. Podemos ler em Gênesis 2, 16 e 17. Peço que o irmão possa ler para nós. Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor deu ordem ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E eles escolheram a morte, porque eles comeram, eles desejaram. Deus deu uma escolha para ele. A pessoa está com câncer e fala para ela: você não pode mais fumar. E a pessoa fuma escondida. Escondendo de quem? Dela não está, né? Porque ela que está fumando, a vida é dela, né? O prejuízo é dele. E ele faz isso ainda, né? Então nós podemos ver que é algo interessante, né? Deus dá tudo para nós e nós às vezes estragamos tudo isso, né? Aí nós podemos parar para pensar nesse filho pródigo e naquele rapaz que falou, né? Isso não é para mim, porque eu não pedi a herança. E a sua vida, e a minha vida, e o meu coração, o que eu ando fazendo, e a minha atitude, né? E o meu respeito. Às vezes nós perdemos isso e fazemos desse jeito. Pedimos para Deus, Deus dá, e nós pegamos e fazemos tudo errado. Vamos continuar no versículo 13 de Lucas. Bora voltar lá. No versículo 13 fala: não muito tempo depois, o filho mais novo reúne tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, né? Questão da nossa vida, né? O que você faz com a sua vida? Como você anda usando a sua liberdade?
Como que você anda usando a metade da herança que Deus te deu? Como que você anda usando o seu tesouro maior, que é a sua vida, que é o que você tem, né, no seu coração? E aqui podemos ver também algo muito interessante, né? Nós estamos na presença de Deus, vai passando com o tempo, a gente começa a olhar com outros olhos para as coisas do lado. A gente começa a desejar coisas que não é para nós. Nós começamos a nos afastar da presença de Deus. O filho foi embora e nós também começamos a ir embora, né? Começamos a afastar. Outras coisas despertam desejo, outras coisas despertam vontade, né? Por exemplo, né, isso já foi falado aqui mais de sei quantas vezes. Compramos um celular hoje, amanhã um novo, né? Compramos um carro novo, amanhã outro, né? E assim por diante, né? Conhecemos um amigo hoje, para nós ele é fantástico, passa 30 dias, 60 dias, conhecemos outro, e isso é melhor do que aquele, esse meu amigo, né? Mais inteligente, aquele faz algo que esse não faz, e assim por diante, e a gente começa a desprender do amor daquilo e passa para outro, coisas que não têm valor, né? Eu coloquei uma referência aqui sobre casal também, né? Cai bem, às vezes quando nós casamos, né, a esposa ou o marido, né, se dedica tanto à esposa, os primeiros 2 anos de casado, né, começa, né? A esposa se arruma para o marido traz às vezes até flores, coisas parecidas, não sei, né? 3 anos, cadê as flores? Nem o galho vem, né? Nem a espinha não vem, né? E a esposa, está até com aquela camisa do Dante de Oliveira ainda, né? Então as pessoas não se preocupam mais, ela tem olhos para outras coisas, ela começa a desejar outras coisas. O bem maior que era no começo já não tem mais valor, o primeiro amor já está sendo esquecido, né? E olha que vem mais candidato depois de Dante para cá, tem bastante, né? Ainda está no Dante, está lá atrás ainda, né? E isso acontece. Na realidade, nós fazemos isso com o Senhor Jesus, com Deus. Nós pedimos e pedimos errado. Tiago fala isso. Esquecemos do primeiro amor, esquecemos de Deus. E assim nós fazemos, gastamos a nossa juventude, gastamos as nossas forças com coisas irresponsáveis, coisas que não têm valor. E está do lado da gente, né? A esposa e o marido é o bem maior que a gente tem depois de Deus, né? Aí vem os filhos, né? Quem está se casando ou quem está namorando pode prestar atenção nisso. A gente, quando começa a namorar, é algo fantástico, né? Maravilhoso. Quando você se converte, os batizando hoje mesmo, com certeza, na hora que eles desceram na água ali, eles desceram igual o Sansão, né? Hércules, né? Não deixa que isso acabe, que com o tempo isso pode, vem as lutas, vem as dificuldades. Não esquecemos que o Deus nunca mudou. Eu e você muda, mas o Senhor Jesus nunca muda, Ele é o mesmo. A Bíblia é a mesma. Quantos anos tem a Bíblia? Nunca mudou nada. Eu e você já mudamos tantas vezes por coisa que não tem valor, né? A esposa é a mesma. Muitas vezes desejamos coisas que não é com a nossa esposa ou com o marido, e a esposa é a mesma. Lá fora o prazer é o mesmo que tem dentro de sua casa. Tudo depende do que você procura e o que você deseja. Tudo é igual. A única diferença é que lá você sabe que é irresponsável, é prostituição, é tantas coisas, né? Inveja, malícia, orgulho, aí vai, né? A Bíblia é um manual, não tira nada fora daquilo que eu e você devemos fazer. Um manual certinho, igual de um carro, igual de um celular, igual de qualquer coisa que você compra. A Bíblia é um manual meu e seu. Bastamos ler, crer, confiar e obedecer. Isso é o mais importante em nossa vida, né? Vamos continuar? O tempo é rápido. Versículo 14. Vamos no versículo 14. Aqui vamos continuar, né? Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. E aqui vemos, né? Gastou tudo o que tinha, começou a passar necessidade. Vou tentar pular algumas coisas. O horário tá. Ele gastou tudo o que tinha irresponsavelmente e começou, naquela região, começou uma grande fome, né?
como nós vimos aqui, e ele começou a passar necessidade. Com certeza, nós podemos pensar, né? Tiramos por nós. Quando nós temos cacau, bora pôr assim, né? A grana, amigos, a casa, nós somos cheios de amigos, cheios de conhecido, cheios de chegado, né? Quando nós estamos bem. Você está andando a pé, às vezes você não encontra nem conhecido. Comprou um carrinho, já começa a aparecer 3, 4. Você começou a fazer alguma coisa diferente, tem mais os 5 ali. Você é o cara, né? Então você está por cima da carne seca. Perde isso para ver. É poucos que ficam. Eu estou exagerando, eu acho que muitos daqui têm exemplos disso. Muitos aqui já viu isso em sua própria vida. Enquanto estava bem, no churrasquinho, todo final de semana, a casa estava cheia. Hoje só tem um ouvido, não aparece ninguém. Ninguém, nem para te dar um bom dia não aparece, né? Porque quando o filho tinha dinheiro, ele tinha tudo. Ele achava que ele era o cara, ele era o super-herói, ele era o do momento. E ele na realidade não tinha nada. Ele simplesmente estava andando em volta, igual o cachorro quando está correndo em volta do rabo, né? Só rodando, gastando e perdendo tudo. E nós cristãos, às vezes, nós fazemos isso. Nós não somos diferentes de ninguém, né? Só que nós pregamos algo, nós pregamos o Deus vivo, nós pregamos a palavra do Senhor Jesus, e às vezes nós fazemos a mesma coisa, ficamos rodeando sem ter crescimento, sem ter nada. Por quê? Porque nós estamos gastando irresponsavelmente a nossa vida com coisa que não tem valor, né? Às vezes o cristão fala bem assim: vou dar uma puladinha ali fora, mas eu volto rapidão. E nessa puladinha vai que a ponte quebra. Já era, morreu, não sei o que pode acontecer. Vai que você dá essa puladinha e você se apaixona por essa puladinha e não volta mais. Às vezes acontece: não, vou dar uma fugidinha, não dá nada não, né? Eu vou fazer isso aqui rapidinho, eu volto. Quantas pessoas que eu já vi falar: não, Deus perdoa, não perdoa? Vou pecar um bom tempo, aí eu peço perdão e volto. E se não der tempo? Né? Às vezes nós temos que pensar isso. Esse filho pródigo não é só, como eu falei, o arrependimento, é a misericórdia de Deus, do Pai, que nós temos que ver. Porque arrependimento nós temos diário, mas a misericórdia de Deus é eterna, né? E nós gastamos a nossa vida irresponsavelmente e sabendo às vezes que Ele perdoa. E o tempo, vai dar tempo? Nós temos que pensar nisso, né? Vamos para o versículo 17. Essa parte eu acho filé, onde eu quero. Aqui ele fala: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Massa, né? Ele caindo em si, né? Ele se voltou para ele e falou: o que eu estou fazendo? Né? Na casa de meu pai, eu estou, tem tudo, e eu aqui comendo com os porcos, né? Troca a imagem aí, por favor. Comendo com os porcos, e na casa de meu pai tem alimento para os empregados. E realmente Deus é assim, né? Ele, na casa de Deus, tem tudo. O banquete é amplo, você tem o que você quer, e você às vezes está assim, no meio dos porcos. E olha que naquela época porcos era coisa muito imunda, imunda mesmo. E nós às vezes nos lambuzamos nesse mundo de imundície, de pecado, de erro, de falha, né? Por isso que eu perguntei no começo: como está seu coração? Se seu coração nesse momento está como esse rapaz, comendo com os porcos, caia em si. Olha para você mesmo e olha para Deus e vê o que você tem. Na casa do Pai há comida de sobra. E o que é essa comida? Você escolhe. Muitas pessoas acham que comida é prosperidade. Muitas pessoas acham que essa comida abundante é uma casa nova. Muitas pessoas acham que essa comida é algo assim. Não é. É a salvação, é o perdão, né? É a misericórdia do Pai, é o amor do Pai.
E isso é algo que nós temos que prestar atenção e ver quantas vezes nós deixamos isso escapar pelas nossas mãos. Vamos seguir em frente agora. No versículo 20 fala: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Essa parte é outra parte que eu acho bonita desse texto, né? Ele, caindo em si, ele falou: vou para o meu pai e vou falar para ele: Pai, pequei contra ti e contra o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E quantos de nós aqui poderia ter pensado: vou para o meu pai e vou inventar uma desculpa? Pai, você está ligado, né? Que eu sou jovem, hoje em dia é tudo na gíria. Conversei tanto na gíria ontem com os jovens que estou até falando aqui agora. Então, aí tá aí para entrosamento, né? Então você tem que adaptar o terreno. Aí ele deve ter falado para o pai dele, né? Tá ligado, pai, né? Eu sou jovem, né? Rebeldia, né? Fiz irresponsavelmente, mas estou aqui, entendeu? Queria que o senhor me desse mais uma oportunidade aí, uma chance, não sei, né? Hoje em dia a gente poderia pensar várias coisas, só que o que ele fez foi ao contrário. Ele caiu em si e falou: vou para o meu pai, vou ser fiel, vou ser realista, vou falar para ele: Pai, pequei contra ti e contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, né? Podemos ver isso, né? Quando a gente lê, às vezes não presta atenção nisso, né? Ele se arrependeu, realmente, o arrependimento dele foi fundamental, mas como ele fez, que foi o filé da coisa, né? O essencial da coisa. Ele não pensou em inventar desculpa. Eu coloquei aqui outra vez em Gênesis, Adão e Eva, eles fizeram uma desculpa, não precisaram ir lá não, né? Deus, quando perguntou para eles por que eles fizeram, o que a Eva falou? A serpente me deu. Mas por que ela comeu? Aí o que o Adão falou? A mulher me deu. Um jogou para o outro. Ninguém foi responsável de falar: não, eu comi, eu errei e comi, né? Estou errado, tal. Não fizeram isso. Ao contrário, um jogou a culpa para o outro. Ah, não, foi a serpente que me deu. Ah, não, foi a Eva que me deu. E aí foi. E o filho não fez isso, ele fez ao contrário. Ele foi ele foi legítimo, né? Ele foi e falou: eu pequei contra o céu e contra ti. Estou aqui, não sou digno para ser chamado de teu filho, mas sim me emprega como teu empregado. E o que o pai fez? O pai abraçou e o beijou o filho. Mas antes de chegar nessa imagem, outra coisa também que eu fiquei quando eu li: quando o pai avista o filho de longe, o que o pai fez? Alguém lembra? O pai correu. O pai largou tudo, correu de encontro para o filho. E aqui na Bíblia eu falei: o pai correu, o abraçou e o beijou. Imaginamos agora o pai ver o filho lá distante. Nós sabemos como que é esse sítio, plantação, lá distante ver o filho. E o pai larga tudo e começa a correr desesperada, passa por cima de tudo. Para quê? Para abraçar e beijar o filho, porque ele estava com saudade do filho. Aquele amor estava guardado no peito dele. E assim que Deus faz. Vai de encontro para Deus, que Deus vai correr, vai te abraçar, Deus vai te beijar, Ele vai te acolher com todo o seu amor, entendeu? Não tenhamos medo, pelo contrário, confiamos na palavra de Deus. A palavra é viva e eficaz, ela nos transforma. E como esse pai fez, Deus vai fazer com nós. Nós estamos muito tempo na fé também, nós nos amortecemos, nós endurecemos igual um calo, fica duro, né? Podemos quebrar isso também. Olhamos para frente e ver que não é só a nossa vida, mas a vida de todos nós, né? Todo mundo. E o Pai está lá, pronto para nos abraçar, para nos beijar. Simplesmente quando eu e você caímos em si e sejamos sinceros e confessamos com a nossa boca: Pai, pequei contra ti e contra o céu, me perdoa, meu Senhor Jesus, me faz uma pessoa nova, me faz um ser humano novo, me ensina a obedecer, me ensina a ter fé, me ensina a ser igual tu foi, olhar como tu olhou, pensar como tu pensou, amar como tu amou. Não é fácil, mas podemos fazer. Ouvimos hoje na pregação cedo, né?
Pecados tem, mas arrependimento também tem, né? Falhas tem, conserto também tem. E é algo que eu e você podemos fazer toda hora e a qualquer momento. Não é que quer dizer que Deus perdoa, que eu vou fazer toda hora, e também seria demais, porque Ele conhece, Ele sabe quem é eu e você. Premeditado não, mas com o coração aquebrantado, sim. Esse tempo atrás eu preguei daquela mulher que ela orou e derramou o seu coração perante Deus, né? Assim que Deus quer, né? Orar e derramar o seu coração perante o Senhor Jesus e se entregar, não falso, né? Mas sim com sinceridade. Também falei na última pregação aqui, às vezes ouvimos a palavra de Deus, nos enchemos, né? Nos alimentamos, a barriga sai até grande, damos uma corridinha, esvaziou, nem lembra mais. Não é assim também. Temos que permanecer firme, nos alimentar diariamente. Temos 7 dias da semana para podermos ler. Não é fácil, eu sei, trabalhamos, temos filho, temos tantas coisas, mas podemos ler, podemos encontrar esse alimento. Eu tenho um professor, ele é meio durão, estou até com medo dele, meu Deus. E o rapaz chegou e falou bem assim, né, querendo proteção, né? Ô professor, você sabe que nós é proejo, então nós trabalhamos, nós temos filho, então é mais difícil, eu tenho que dar uma chance para nós. Eu falei, negativo. Comigo é o seguinte, ou você sabe ou você não sabe. O que você faz depois da meia-noite? Você dorme? Eu não acredito. Eu não durmo, eu estou com 55 anos, estou fazendo doutorado, eu estudo. Tem vezes que eu durmo 3 horas por noite. Quando você vai no banheiro, você leva o que para ler? Leva o livro, leva o caderno, né? E ele falou, aqui comigo não tem essa. E às vezes, e nós damos valor mais no que ele fala, às vezes, do que nisso aqui. Muitos fazem, mas a palavra de Deus não faz. E é algo que nós temos que aprender. E é algo que nós temos que colocar no nosso coração. Porque Jesus, Ele está aqui agora. Ele está aqui para poder te abraçar e te beijar. Basta que você deixe que Ele entre em seu coração e que você deixa, né? Lembra no começo? Está à porta do seu coração e bate. Basta que você e eu deixe Ele entrar. Era para falar mais, mas o tempo nosso é muito rápido, né? Ou vocês querem mais 1h30 de tempo aí? Aguenta? Então vamos. Ixi, pela risada não vai, né? Então tá. Eu separei uns versículos que mostram sobre misericórdia. Vamos ler alguns só rapidinho aí. São 3 versículos, eu vou falar os 3, aí cada irmão abre um e lê, é mais rápido, né? Lucas 1:50, Romanos 11:30, Tiago 5:11. Eu peço que cada irmão leia, fica mais rápido. Lucas 1, versículo 50, Romanos 11:30 e Tiago 5:11. Lucas 1:50. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Próximo. Romanos 11:30. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Tiago 5:11. Eis que temos felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e visto que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de perna, misericórdia e compassivo. Então, que essa imagem fique em nosso coração, que é a imagem do Senhor Jesus nos abraçando quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos quem Ele é em nossas vidas. E aquela pessoa ainda que não fez esse passo, pode conversar com a gente, igual a gente sempre fala, não precisa de intermediador, simplesmente você e o Senhor Jesus, simplesmente você confessar os seus pecados perante o amor do Senhor e você ir lá receber. Mas às vezes, se precisar de alguma ajuda, estamos aqui, né? Então, até a próxima, que a misericórdia do Senhor Jesus permaneça em cada coração, que nós podemos confiar
e obedecer a palavra de Deus, porque a vida é passageira, a vida vai rápido. Nós achamos que é demorada, mas não é, é rápida. Então que nós nos apegamos ao amor do Senhor Jesus. Vamos orar?